Doutora Roberta, muito prazer, muito boa tarde, é um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda aqui no Salutes, é um prazer enorme recebê-la. Obrigada, Baldan, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você hoje. Doutora Roberta, gostaria que você começasse falando sobre esse conceito da medicina integrativa. Ela integra diversas medicinas, o paciente é o foco principal. Como é que você chegou a esse conceito, você desenvolveu esse conceito? Então, a medicina integrativa, ela é uma medicina que aborda o paciente como um todo. A ideia é que o paciente seja abordado nas suas diversas dimensões, tanto física, quanto emocional, quanto mental, ambiental, social e cultural. Existe uma diferença entre a medicina integral e a medicina integrativa. Esse conceito é a medicina integral. A medicina integrativa é uma medicina muito aplicada nos Estados Unidos ultimamente, e ela tem também uma abordagem multidisciplinar ao paciente. Essa abordagem, então, o paciente é visto como um todo, mas por diversos profissionais. Essa visão multiprofissional e multidisciplinar. Multiprofissional e multidisciplinar. Sim. A medicina integrativa. A medicina integral, a gente conta, sim, eu conto com outros profissionais, no entanto, a abordagem ela é de coesão, de integração. A medicina integrativa, ela fragmenta ainda um pouco o paciente, porque tem diversos profissionais e a coesão do paciente ele tem que ficar por conta dele mesmo, né? E existe um médico que tem uma formação em medicinas complementares que sejam que tenham puxa, deu branco. Mas que tem uma formação na área da medicina ocidental. Não, todos os médicos têm que ter formação na área de medicina ocidental, mas são práticas complementares que são cientificamente comprovadas. Sim. É isso, né? Que, assim, eu participei de um simpósio de medicina tradicional na Paulista o ano passado, e foi muito curioso porque na Paulista, na Escola Paulista de Medicina, sim, na Unifesp, né? E foi muito curioso porque as pessoas que vinham trazendo, inclusive esse estudo que você diz, né, a acupuntura comprovada cientificamente, elas traziam, a comprovação científica é assim, dá certo, mas dá certo a gente já sabe que dá, faz 5.000 anos que a acupuntura dá certo. Você fazer a gente não precisa provar. O sol amanhã, 5h54, ele vai nascer amarelo. Né? Claro. Isso é cientificamente comprovado. Comprovado, né? porque a gente viu, né? Então, essa comprovação que a medicina ocidental, entre aspas, né, tem da acupuntura e de outras medicinas tradicionais, porque as medicinas tradicionais, elas são, Baldan, agora você, se me permite, né, as medicinas tradicionais, elas são baseadas em outros... Falar de corpo aqui, uma médica falar de outro corpo é complicado, né? Mas são baseadas em conceitos energéticos, filosóficas, né? Diferentes. Né? Não é cartesiano, né? Sim, e a medicina ocidental é cartesiana. Então, sim, quando Newton quer provar a relatividade de Einstein, não dá certo, né? Porque ele não tem essa possibilidade. A metodologia dele não dá para isso, né? E assim é a mesma coisa, na minha opinião, entre a medicina tradicional e a medicina ocidental, né? Medicina convencional, contemporânea, né? Contemporânea. Né? Que quer provar algo que não dá, as suas ferramentas não chegam lá. Olha, foi a melhor explicação que eu tive, eu vou pedir até para a doutora Roberta repetir, porque realmente foi a melhor explicação que eu tive até hoje. Não havia pensado, não havia concebido essa ideia. Newton não consegue comprovar a relatividade de Einstein. Não dá, né? Por quê? Porque ele é cartesiano, Einstein pensa num outro paradigma, que é o paradigma do relativismo, né? O Newton, ele é um paradigma moderno, né? O Einstein, ele já está com um paradigma pós-moderno. E é exatamente sobre isso que em cima disso que a medicina coloca a medicina integral coloca os seus pilares. A medicina integral, ela tem um paradigma pós-moderno, se é que dá para falar nisso, né? Talvez eu seja crucificada, mas é um pós-moderno. Por quê? Porque ela engloba, não é a gente fala de holístico, né? Como o holístico fosse tudo, né? Mas ela não tem uma visão holística, ela tem uma visão integral, que a gente pode ver tudo holisticamente, mas e daí, né? Eu vejo as coisas, mas eu não as integro, né?
E a medicina integral, ela integra o quê, né? As dimensões do ser humano. E quais são essas dimensões? A gente tem pelo menos 4 dimensões que acontecem simultaneamente, né? Eu tenho meu corpo físico, né? Eu tenho os meus pensamentos, as minhas emoções, eu tenho meu comportamento, a minha influência no ambiente, as minhas relações sociais e o meu serviço ao mundo, né? Aquilo que eu faço no mundo, aquilo que eu manifesto no mundo enquanto trabalho, né? E essas dimensões não dá para a gente separar. Quando eu mexo em uma, eu mexo em todas elas. Só que a gente não está acostumado com isso todos os dias, ficar olhando, puxa, estou pensando nisso, aí meu comportamento se dá daquele jeito, ou eu perdi meu emprego, aí isso costuma acontecer, né? Eu perco meu emprego, minha autoestima baixa. Que relação tem uma coisa com a outra, né? Porque elas são coisas simultâneas. É como se a gente fosse uma moeda quadrada. De várias faces. De várias faces. Pelo menos 4, pelo que você está acabando de explicar. Exatamente. Quer dizer, não... Então, na verdade, Baldan, eu acho que eu estava já disponível para isso desde sempre, né? A minha carreira, ela começou aos 5 anos, né? Quando eu comecei a falar que eu queria ser médica. Mas eu queria ser uma médica um pouco diferente já, que eu imaginava, na minha ingenuidade, que sendo médica eu poderia ajudar o outro a mudar o jeito de ver o mundo, né? E aí, então, eu queria fazer neurocirurgia na minha ingenuidade para mudar as células neurais. Chip, né? Colocar um chip, né? Colocar um chip diferente para as pessoas código, verem. né? Exatamente. Então, lá no meu 4º ano de medicina, eu já estava lendo Fritjof Capra, né? Já lia sobre budismo, já lia coisas diferentes. Até porque o 4º ano na medicina é muito chato, porque você fica estudando só doença. E eu queria ser médica como os médicos de antigamente, que eram médicos de saúde, né? Médicos pagos enquanto a sua saúde está bem. Quando você está doente é porque ele é incompetente e não pode manter a sua saúde. E para de receber e tem que redobrar o trabalho. Exatamente, né? Então, e é esse o meu trabalho, né? O meu trabalho tem foco na saúde. Mas eu já queria ter esse foco lá, então o 4º ano foi meio chato para mim. Por conta de estudar só doença. Mas e aí eu me interessei por outras coisas, budismo, não sou budista, mas me interessei em estudar o budismo, estudar as físicas, né, a física quântica, física da relatividade, e comecei já a estudar essas áreas e estudei bastante psicossomática na faculdade para ver o que eu ia fazer, porque no 6º ano foi uma crise, que você tem que decidir o que você vai ser, infecto, pediatra, clínico geral, o que você vai fazer. E nenhuma especialidade me interessava, porque nenhuma delas cuidava de saúde, só cuidava de doença. Então, por isso eu optei em fazer infectologia, que tinha algo que era concreto. E fora que era a infectologia, antes do advento da AIDS, trata muito de doenças agudas. Então, você cura o paciente, né? Isso é uma raridade dentro da medicina, porque a medicina torna todas as coisas crônicas, né? Não a medicina, as doenças ficam crônicas porque a gente dá um monte de remédio que vai diabetes, hipertensão, tudo basicamente é crônico, né? Então eu fiz infecto por conta de ter aí um vilão, entre aspas, né? Tem um bicho que a gente mata, o cara fica bom, né? O paciente fica ótimo. Mas não era isso exatamente. Então aí eu fui fazer homeopatia. Quando eu fiz homeopatia, eu achava o Hahnemann demais, mas não era isso ainda, né? E então fui percorrendo esse caminho da homeopatia, antroposofia, medicina ayurvédica. Deixa eu fazer um parênteses. Então, Baldan, assim, o Hahnemann era um cara muito especial, né? Ele tomou os medicamentos para ver o que ia acontecer com ele, e não só ele tomou, como deu para os 11 filhos que ele tinha, mais a mulher, para ver o que acontecia. E aí nasceu a ideia de que o semelhante cura o semelhante, porque ele começou a perceber que, dependendo do sintoma que ele tinha, ele tomava determinado medicamento que havia feito que havia trazido aquele exatamente sintoma para ele anteriormente, e curava aquele sintoma que ele estava. Então, estou com dor de cabeça, e quando eu tomei beladona me deu dor de cabeça. Então, se eu tomar beladona de novo, a minha dor de cabeça passa. Então, ele começou a ver que o semelhante cura o semelhante, que era uma proposta de Hipócrates já, né? Já é antigo isso. Antigo, né? Então, o que ele representou para mim era, bom, eu preciso procurar os meus semelhantes dentro da minha prática médica, né? E foi isso,
por isso que eu acho que eu comecei a minha busca na homeopatia e terminei na teoria integral, que não tem nada a ver com medicina, mas que me traz a semelhança daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu, Roberta, entendo que é bom para mim, né? E por isso que é bom para mim no sentido de me entender dentro desse universo, né? E por isso eu coloco isso na prática médica em relação à qualidade de vida e à saúde, porque é para isso que eu entendo que eu estou aqui. Né? Não no programa, mas aqui no mundo. No mundo, na né? vida. Perfeitamente entendível. E essa campanha você... Então, sobre a polêmica, eu acho que, assim, na ciência existe uma coisa muito curiosa. Você pode provar qualquer coisa. Né? Você pode provar que, por exemplo, carne faz bem e carne faz mal. Carne faz bem ou faz mal? Isso tudo depende das condições. A homeopatia é boa ou é ruim? Isso tudo depende da condição. É por isso que eu estava falando que eu aplico essas quatro dimensões humanas que são simultâneas. Porque tudo depende não só do medicamento, que é algo que é objetivo, mas também de quem recebe o medicamento e em que condições recebe esse medicamento. Né? Então, por isso que em ciência dá para provar tudo. Porque existem aspectos que não dá para controlar, né? E aí eu controlo, são várias variáveis, são várias variáveis, e aí eu controlo algumas e não controlo outras. Então, no meu próximo estudo, eu controlo aquelas outras e não essas algumas. Isso tudo depende do que é que eu quero provar. Como, por exemplo, a acupuntura trazida à luz da comprovação científica. Eu provo que faz bem, mas, faz bem a gente já sabe. Por quê? Porque eu estou só olhando para o efeito, para o resultado, né? Porque o efeito eu não consigo medir, porque é subjetivo, né? Então, a homeopatia também tem isso, né? As medicinas complementares, elas têm uma pincelada da subjetividade. E é por isso que fica difícil comprovar, porque a ciência é objetiva, né? Então, a subjetividade, ela clama pela sua própria experiência. Por isso que Hahnemann fez as experiências consigo mesmo. Porque é só assim que você pode saber o que faz ou o que deixa de fazer. Né? E depende de como você toma e para que você toma. Homeopatia, por exemplo, nessa debate que você tá falando, né? Que a pessoa tomou e nada aconteceu com ela, homeopatia é uma coisa muito fina.